Viu? Vou deixar ela aqui, se você quiser segurar também, segurado. Já te ajuda. Ela apaga a tela mesmo, viu? Vai, senhor, irmão, estamos aqui com o Paulo Henrique, vamos pregar a palavra. Ela apaga a tela sozinha, tá? Pregador da noite. Na hora que ela parar de piscar a luzinha é porque ela descarregou. Ah. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Uma boa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes. Como diz a palavra do Senhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Tá piscando aqui porque tá ligado. Está escrito na palavra de Deus, em Ezequiel capítulo de número 7. Livro de Ezequiel, capítulo de número 7. Está escrito. Depois vê a palavra do Senhor. Versículo 5 diz: assim diz o Senhor Jeová, o mal, eis que o seu mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. O fim, ele vem. O fim, ele está próximo. A palavra de Deus diz que quando o evangelho do reino tiver sido pregado em todos os confins da terra, em testemunho a todas as nações, em seguida vem o fim já está aí. Quer saber se o fim vem? Se está próximo? O fim já está aí. O próprio homem tem se destruído. O próprio ser humano tem destruído a tua própria alma. Quer saber se o fim já vem? O fim já está à porta, há muito tempo, e o povo não está percebendo. Você quer um sinal do fim? Coração do ser humano endurecido para não obedecer a Deus. Você quer outro sinal? A depravação de Sodoma e Gomorra está de volta. A imoralidade, a perversão do gênero humano. Você quer saber se o fim já chegou? O homem amando mais o pecado que a Deus é um sinal do fim. A destruição da própria alma, onde a própria criatura rejeita o Criador, vai estar dizendo em seu coração que para cima está caminhando. Ei, meu irmão, se prepara para encontrar com Deus, se prepara. Se prepara para encontrar com Cristo. Se prepara para partir para a eternidade. Esteja preparado para descer tanto a sepultura como para se deparar com a eternidade que virá. Se Jesus voltasse agora, estaria preparado, amado? Se descesse ao pó agora a sepultura, a alma desceria ao inferno ou subiria ao céu? Tem se preparado para encontrar com Deus? Pois se prepara. Prepara-te para se encontrar com Deus. Quero ler em Mateus capítulo 15. O primeiro versículo está escrito: então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que vocês transgridem também o mandamento de Deus? O mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou dizendo: honra o pai, a mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe, e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Até o versículo 6 a Bíblia está falando de uma tradição. Os fariseus estavam questionando Jesus: por que vocês não guardam a tradição da nossa religião? Você quer saber, católico, por que nós não guardamos a tradição da sua religião? Você quer saber, adventista, por que nós não guardamos a tradição da tua religião, nem dos testemunhos de Jeová, nem qualquer outra tradição? Nossos joelhos não se dobram diante de uma imagem de escultura, não carregamos um terço, porque um terço não pode nos proteger. Não rogamos para Maria, porque ela não pode nos ouvir. Não guardamos o sábado, porque a salvação está em Cristo. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso. Vamos descansar do quê? Como que o homem pode entrar no descanso de Deus? O homem criou os céus e a terra, como ele vai descansar
sendo que foi Deus que criou tudo? A Bíblia diz, no livro de Romanos, não entrarão no meu descanso. Aqui a Bíblia está falando de tradição. Os fariseus religiosos, eles estão por todas as partes. E nos dias de hoje também, por todas as partes. A arte de ser fariseu, de farisaísmo, é de falar e não praticar. É de invalidar a palavra de Deus seguindo tradições. A arte de ser fariseu é você falar de uma santidade tal que não é vivida. Aqui a Bíblia está falando de uma tradição, mas não é a tradição da palavra de Deus. A Bíblia está falando que o mandamento de Deus está sendo invalidado pelas tradições religiosas. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo de número 3. Porque transgridem vocês também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Os discípulos, eles perguntaram para os fariseus: vocês também invalidam o mandamento de Deus com as suas tradições? Vocês não guardam a tradição de Deus, porque vocês invalidam o mandamento de Deus. No versículo 4 está escrito: porque Deus ordenou dizendo: honra o pai e a mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vocês dizem que qualquer que disser ao pai ou à mãe: isto é oferta ao Senhor, o que poderias de mim aproveitar? Esse não precisa honrar nem o pai nem a mãe, e assim validastes pela vossa tradição mandamento de Deus. Essa é uma mensagem que já foi pregada, continua sendo pregada até Jesus voltar. As tradições, elas têm invalidado o mandamento de Deus. Muitas pessoas têm invalidado a palavra de Deus por já não estar sujeito à palavra de Deus. O mundo está atrás de suas tradições. O nosso país é o país do futebol, é isso mesmo, é o país do futebol, não é o país cristão. É o país da idolatria, não é o país de verdadeiros adoradores a Deus. É o país que está fundado e mergulhado na idolatria, está cego de entendimento e não compreende as coisas de Deus. Se levantam contra as coisas de Deus porque já o seu entendimento está cego. É por isso que honram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Porque já a criatura, ela não se sujeita a Deus. Adorar a Deus que é bom? Não quer. Querem honrar a criatura. Como a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 22, que nós temos que nos purificar e lavar nossa vestidura para se encontrar com o Cordeiro, para entrar na cidade santa, Nova Jerusalém. O homem não tem se preparado, não tem lavado a sua vestidura para se encontrar com Deus. Como fala também na parábola escrito no Evangelho de Mateus, que o homem ele precisa estar com a veste adequada para se preparar com Deus. O mundo se prepara e veste a veste adequada para cada circunstância. Para cada época tem uma veste adequada. Para o carnaval se prepara, para a política se prepara com a camisa do candidato, na Copa do Mundo se prepara, coloca a camisa do Brasil. Mas para se encontrar com Deus não se prepara. Para se encontrar com Deus não cumpre o requisito, que é a veste espiritual limpa, meu amigo. A alma tem que estar limpa diante de Deus, lavada pelo sangue do Cordeiro, limpada de todas as iniquidades. Mas antes tem caminhado o povo com as vestes inadequadas e está preocupado em honrar o Brasil, um país idólatra, um país afundado na feitiçaria, um país cheio de homossexuais e lésbicas que não se sujeitam a Deus, que ofendem e blasfemam contra Deus, políticos que lambuzam com a palavra de Deus, usando versículos para poder assim se sobrepor. Só que a Bíblia, meu amado, a palavra de Deus, meu amigo, ela não pode ser misturada com este mundo, porque a Bíblia diz que a luz e as trevas não têm parte alguma. Que participação tem Cristo e Belial? Que parte que Cristo tem com Belial? Que comunhão tem a luz com as trevas? A injustiça com a justiça caminha junto? Como pode usar a palavra de Deus e não estar sujeito à palavra de Deus? Como pode a maçonaria ter parte com Deus e o povo